Olá, multi! Se tem uma coisa que desafia qualquer professor é a indisciplina na sala de aula, não é mesmo, gente? Mas e se ao invés da gente ficar apagando incêndio o tempo todo, fosse possível ensinar os alunos a se autorregular? Bom, gente, eu acredito e as pesquisas mostram que a melhor forma de enfrentar a indisciplina é desenvolver nas crianças, nos nossos alunos, a autonomia moral, como também defendem a Thelma Vinha e a Luciene Togni. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar estratégias práticas para aplicar isso aí na sua sala de aula. Eu sou a Daniela Hilton-Hefner, aqui do Instituto Mude Saberes. Já aproveita e se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma dica, ok, gente? Muitas vezes a indisciplina ela é tratada como uma desobediência ou até uma falta de respeito. Mas na verdade, gente, ela é um sinal de que a criança ainda não aprendeu a se autorregular. E o nosso papel como professor não é apenas controlar esse comportamento, mas sim ensinar habilidades socioemocionais e também morais para que os alunos aprendam a se posicionar, respeitar os outros e até a cuidar do coletivo. Quando a gente trabalha com autonomia moral, a gente ajuda a criança a entender o impacto das próprias ações dela no grupo, ela aprende a participar das decisões da turma, ela reconhece os sentimentos e as necessidades, as delas e também as dos outros, e também ela age com mais respeito e não por medo de punição. Olha, gente, eu sei o que vocês devem estar pensando aí. Ah, Dani, isso parece muito bonito mesmo na teoria, mas na prática é quase impossível de fazer. Não, gente, acredite, é totalmente possível. A Thelma Vinha e a Luciene Togni, elas falam sobre isso há muitos anos. E eu tive o privilégio lá atrás de fazer uma pós-graduação com elas, exatamente para aprender e a lidar com essas questões dentro da minha sala de aula. Eu trabalhava com as estratégias que elas davam nessa pós-graduação na minha sala e elas funcionavam muito bem. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês como eu trabalhava lá na minha sala e o que pode ajudar aí na sala de aula de vocês, combinado? Então vamos lá entender como levar toda essa teoria para a sala de aula, ok? Para a nossa prática. Uma das formas mais simples e poderosas de começar é construir os combinados junto com os alunos. Combinado imposto, ele gera resistência, mas combinado que é construído junto, ele gera pertencimento. Então vamos lá entender um passo a passo prático. Primeiro, a gente precisa fazer uma roda de conversa sobre o que torna a convivência na sala de aula difícil. Depois, a gente vai listar com os alunos o que ajuda ou o que atrapalha na rotina da sala de aula. E a partir daí, a gente vai então criar os combinados ali de forma clara e positiva para deixar tudo isso muito mais fácil de lidar no dia a dia da sala de aula, ok? Então, pense com os alunos em estratégias práticas. Todo mundo falar ao mesmo tempo não dá certo. Explique por que isso não dá certo e aí crie ali com eles uma estratégia para que isso seja melhorado, certo? Então, converse com as crianças sobre o que torna difícil o convívio deles na sala de aula e quais são as estratégias que a gente pode utilizar para realmente melhorar aquilo. Mas faça com que parta deles, porque daí eles vão se sentir pertencentes e eles vão elaborar as regras. Então aí eles vão se sentir ali na obrigação de cumprir. Depois de toda essa discussão, a gente vai transformar esses combinados em cartazes visuais. Com desenhos, fotos, símbolos, os próprios alunos podem construir, certo, gente? E depois a gente precisa retomar tudo isso sempre que for necessário, ok? Quando o aluno participa da construção dos combinados, gente, ele entende o porquê que as regras são necessárias e por que elas foram criadas. E aí ele passa a se sentir parte do grupo, não só alguém que precisa obedecer ali regras que às vezes eles nem entendem por que elas existem. Agora, gente, vamos entender uma outra estratégia que é a assembleia, ok? Ela pode ser uma ferramenta incrível para ensinar responsabilidade coletiva quando bem utilizada na sala de aula, certo? Então vamos lá pensar em como a gente vai organizar isso. Primeiro, a gente precisa definir um dia da semana para a realização da assembleia, sempre no mesmo dia. Depois, a gente precisa criar uma caixinha ali de sugestões em que os alunos possam registrar situações que queiram discutir na assembleia daquela semana, ok? E durante a assembleia, então, a gente precisa retomar os combinados, ensinar os alunos a usarem a escuta ativa, mediar o diálogo e também a corresponsabilidade e também estimular a turma a propor
propor soluções. Mas é importante que a gente ensine os alunos que a gente não fala nome de pessoas nessa assembleia. O que a gente discute na assembleia são atitudes, discussões ali sobre o que não está bom, né? Então vamos pensar ele numa assembleia no governo, né? Então o que eles discutem nessa assembleia? Eles não discutem nome de pessoas específicas, eles discutem problemas, eles discutem questões. Então é isso que a gente vai ensinar os alunos a fazerem, certo? Sem falar o nome da criança, a gente vai ensiná-los a discutir a situação. Então contar a situação, pensar ali no que gerou o conflito, certo? E também pensar em soluções. E depois a gente pode fazer uma votação nessa assembleia para entender ali, eu estou de acordo com essa solução que foi feita. Não, eu não estou de acordo, eu prefiro essa outra solução. E aí a gente faz uma nova assembleia, certo? A gente faz uma nova votação e eles decidem ali qual então vai ser a melhor forma de resolver aquele problema para que ele não aconteça mais. Então a ideia da assembleia é a gente lidar com questões mais importantes ali que surgiram, né? Ou que tem tido muita recorrência, né? Então, se eles estiverem falando muito juntos, né? Se eles estiverem atrapalhando, então estiverem conversando no meio da aula, traga isso para a assembleia. Você pode discutir com os alunos, olha gente, eu lembro de um dia que eu estava conversando, estava explicando uma situação aqui na sala de aula e alguns alunos, né, ou estava muito barulho, a conversa estava muito junto comigo, vocês conseguiram entender bem o que eu expliquei? Ou vocês conseguiram fazer atividade mesmo com aquela bagunça que estava na nossa sala? O que vocês percebem quando a sala está mais agitada, né? Como vocês se sentem? Então, traz ali uma discussão realmente para que os alunos comecem a falar sobre o sentimento deles, mas sem falar do outro, certo? Então, ali a ideia não é discutir alunos, não é discutir atos específicos, é discutir assuntos gerais, certo? Então, quando a gente faz uma assembleia, a gente precisa pensar nessa discussão aí e como tratar esses assuntos para que uma criança não vire o alvo, porque às vezes a gente tem um aluno ali que chama atenção o tempo inteiro, mas esse não pode ser o alvo da nossa assembleia, a gente precisa tomar esse cuidado, ok, gente? Então, prestem atenção aí, mas se bem utilizada, a assembleia ajuda muito no desenvolvimento dessa autonomia moral. Pensem que o objetivo da assembleia não é punir, é ensinar a pensar coletivamente e buscar juntos forma de melhorar a convivência, ok, gente? Depois dessas duas estratégias que a gente falou aí para trabalhar a convivência coletiva, um outro passo essencial para a gente trabalhar essa autonomia moral é ensinar autorregulação para o aluno. Então, ele reconhecer e nomear os seus próprios sentimentos. Crianças que conseguem identificar o que sentem, elas reagem com menos impulsividade e elas dialogam melhor umas com as outras, ok? Então, vamos pensar em estratégias práticas para a gente estimular esse aprendizado? Vamos lá. Ensinar vocabulário emocional. O que é raiva? O que é ansiedade? O que é frustração? Depois a gente precisa ensinar a criança a compreender esse sentimento. Como é que eu me sinto quando eu estou com raiva? O que eu faço, né? Como é que eu entendo aquele sentimento? O que eu sinto quando eu estou sentindo raiva, frustração, ansiedade, certo? Qualquer um desses sentimentos aí. A criança precisa primeiro nomear, né? Então saber que sentimento é aquele e depois ela precisa entender como que ela se sente, né? O que ela sente quando ela tá com aquele sentimento. Também é importante a gente fazer a criança reconhecer em que momentos ela sente aquele sentimento, certo, gente? Porque assim a gente consegue fazer com que ela perceba que aquele sentimento vai aparecer se determinada questão acontecer antes. E aí ela tem uma previsibilidade de como lidar com aquela situação. A gente vai ensinando realmente a criança a perceber, a se auto-perceber para agir previamente. Uma outra questão que a gente precisa ensinar os alunos é a lidar com aquele sentimento. Então, primeiro a gente precisa validar aquele sentimento. Eu entendo que você esteja sentindo raiva nesse momento e isso é normal. Todos nós sentiríamos raiva se a gente tivesse passado por essa situação. Explica qual era. Mas aí vem a intervenção. Quais estratégias nós podemos usar para lidar com esse sentimento sem atingir o outro? Porque o sentimento, ele está dentro de nós. O outro não está com esse sentimento, ou ele está com outro sentimento. E aí vem a confusão, né? Porque um aluno ficou com raiva, ou ficou frustrado, ou isso ou aquilo, e vai e desconta nos outros, né?
Então ele perde a razão. Por mais que talvez ele não tenha causado conflito, ele acaba perdendo a razão ali naquele momento porque ele age de uma forma que não era adequada. Mas os alunos, as crianças, elas não sabem qual é a forma adequada de agir, certo? Então a gente precisa trabalhar com eles estratégias para eles resolverem os conflitos de outra forma. Por exemplo, eles brigaram ali, e um partiu para cima do outro, acabou saindo uma briga. Qual era uma outra forma da gente lidar com essa situação sem sair briga? Então a gente precisa trabalhar com as crianças, esse sentimento. Ok, eu estou com raiva, mas como eu vou resolver isso, essa raiva dentro de mim, se eu não vou bater no meu amigo, Então eu vou respirar fundo, eu vou conversar, eu vou pedir ajuda de um adulto, porque nem sempre eles conseguem resolver sozinhos. Então a nossa mediação é muito importante, certo? Mas para isso a gente precisa conversar com os alunos, e explicar para eles que existem outras formas que são mais adequadas para a gente agir. Quanto mais a gente conversa com eles, quanto mais a gente explica e quanto mais estratégias a gente dá para eles, para que eles lidem com aquele sentimento naquele momento, mais fácil vai ficando o convívio entre os alunos, ok, gente? E isso ajuda na indisciplina e também ajuda nessa construção aí dessa inteligência emocional que os alunos precisam desenvolver, e o quanto antes melhor, certo? Mas para isso a gente precisa estar o tempo todo ali mediando as situações. Para desenvolver tudo isso, é interessante que a gente crie ali momentos com jogos, com dinâmicas que ajudem os alunos, então, a falar ali sobre o que eles sentem em determinados momentos. Também a gente pode usar livros de histórias, gente? Como, por exemplo, a coleção da Paloma Blanca, que eu não sei se vocês conhecem, Mas ela trabalha ali os sentimentos de uma forma bem gostosa, Então, ela tem vários livrinhos como esse daqui, que fala sobre ansiedade, e aí ela vai projetar, no personagem que ela utiliza aqui para falar sobre essa ansiedade. Então, aqui ela vai mostrar o que é, o que sente, como lidar, Então, esses livrinhos aqui da Paloma, esse daqui vai falar sobre a solidão, Então, como que a criança se sente, como que ela pode lidar. Esse daqui vai falar sobre a timidez, esse daqui vai falar sobre frustração, esse daqui vai falar sobre raiva. Então, gente, lá ela tem muitos outros livros, que falam de vários outros sentimentos pra gente trabalhar com as crianças, Então, quando a gente usa um recurso, principalmente um recurso ali em que a gente projeta esse sentimento num personagem, e como ele lidou com esse sentimento, é mais fácil para as crianças ali entenderem como lidar com os sentimentos delas. Então, quando a gente usa essa dramatização, ou quando a gente usa jogos que a gente possa falar de outros, Então, por exemplo, tinha uma situação que foi assim, assim, assado, entre dois amigos que eles não sabem quem são. Então, eles projetam isso em outra pessoa e eles dão estratégias ali do que eles podiam ter feito. Quando não sou eu o envolvido na situação, é mais fácil de eu entender como lidar com ela. E aí, eu utilizo essa estratégia, ou eu posso relembrar o aluno dessa estratégia que ele mesmo deu, numa determinada situação em que eles estão passando por um conflito, certo, gente? Então, quanto mais a gente estimular os alunos, quanto mais a gente dar estratégias, melhor e mais fácil para eles compreenderem o que eles precisam compreender sobre esses sentimentos que são tão difíceis, porque a gente não fala muito sobre eles, As famílias não lidam bem com eles. Então, as crianças realmente, hoje em dia, estão fragilizadas nessa inteligência emocional. Então, faz parte, sim, infelizmente, do trabalho do professor lidar com tudo isso em sala de aula, para que a convivência se torne mais fácil com os alunos e também com você na sala de aula. O que a gente precisa lembrar, gente, é que as crianças, elas aprendem muito mais quando elas estão brincando do que quando elas estão ouvindo um sermão. Então, usar jogos é uma excelente estratégia para desenvolver a espera, a atenção, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, a tomada de decisão, a cooperação entre eles. Então, por exemplo, jogos ali cooperativos em que todos precisam se organizar para atingir um único objetivo. Ou então também trabalhar com dramatizações, para trabalhar ali a empatia, a resolução de conflitos, ou aqueles jogos de cartinhas, ou com dados de emoções, para que as crianças realmente conversem sobre aquilo, falem sobre sentimentos. Percebe como a
disciplina se transforma quando a gente ensina habilidades sociais e morais no dia a dia e não só fica apagando incêndio? Quando os alunos eles participam, refletem e se sentem responsáveis pelo grupo, a relação com as regras muda e a convivência, gente, melhora muito. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui e já se inscreve no canal e também compartilha com colegas, certo, gente? Depois também vocês me contam aqui nos comentários qual dessas estratégias você já usa na sua sala, você já conhecia ou que você quer experimentar aí para ver se dá certo. Bom, gente, até o próximo vídeo, ok?